Bom dia a todos. Olha só, Gai, eu acho que é interessante, pensando do ponto de vista de simbolismo, né? Porque quando a gente fala em psicanálise e Freud, não podemos deixar isso de lado. A Páscoa é revestida desses simbolismos, né? E se nós pensarmos que faz já alguns meses que a gente não faz o nosso café com análise, acho interessante esse período para a gente dar uma pensada nisso, né? Nesse simbolismo da Páscoa. E nesse simbolismo da Páscoa tem uma obra que tu chamou a atenção, que ela envolve a psicanálise e o evangelho, né? Então me parece bem interessante a gente dar uma pensada e dar uma refletida de coisas que aparentemente tão distintas podem ter uma interlocução e podem estar próximas. Gaio, coloca para nós quais são as suas considerações sobre a obra e por que tu achou ela relevante para a gente fazer uma conversa dessas. Bom, nossas saudações a todos que nos acompanham, e acho que sim, estamos ressurgindo nessa Páscoa também, né, Alexandre? E, de uma certa maneira, nós estamos dando continuidade a algo que nós já fizemos juntos lá com a doutora Rosane First, quando nós trabalhamos o sentido da religião com a obra do Lacan sobre este tema. E, a grosso modo, né, o Lacan nos traz assim, a importância de que a religião dá uma resposta imaginária, simbólica também, né, para quem é religioso, da falta da castração. E que, portanto, a religião sobreviverá e a psicanálise também, porque justamente vai nos ajudar a dar conta, fazer algo com a falta. E esta obra da Françoise Dolto, ela me encantou demais, porque dá uma continuidade. Porque eu entendo que falar em Páscoa é trazer o legado dessa passagem que é a Páscoa e a passagem da visão cristã no nosso mundo, né, que nos divide, que traz uma nova era. Ela traz coisas muito interessantes, como, por exemplo, de que naquele triângulo edípico, né, Jesus, Maria e José, tem algo que é muito atual, que é uma adoção. Eles se adotam, né? E vem algo que é do campo do afeto. O filho é um filho do amor, um amor que é de uma pureza, que tem a ver com a virgindade de Maria, né? E que é uma fantasia muito infantil, justamente para buscar uma solução edípica, né? As crianças têm fantasia de que a mãe é virgem, né? Então, eu acho que tem coisas muito interessantes. Outra também, a questão da perseguição que Jesus sofreu e que é muito atual, porque todos aqueles que estão trazendo um olhar libertário, democrático, são cristos, né? Redivivos, crucificados. Naquela época, Jesus não podia continuar vivo. Por quê? O poder dele de fazer alguém sair do campo pulsional de morte, de extinção, como Lázaro, por exemplo, era insuportável para o poder judaico da época. Então, Jesus teria que morrer, sim. Mas o que não morre? Não morre é a aposta, né, numa sociedade humana, libertária, que vem desde aquela época. E muito interessante que eu penso, Alexandre, é que Jesus falava em parábolas, que são metáforas, e que isso respeita historicamente o tempo da humanidade evoluir, e é algo que a gente observa na clínica psicanalítica. Muitas vezes tu pontua alguma coisa, não está na hora da pessoa, do analisando, entender, mas à medida que ele vai tomando consciência, ele vai se libertando, descobrindo o que está no campo do recalcado. Então, a Françoise Dolto acha, ela atualiza, ela diz que não há contradição entre a lição do Cristo, né, o legado do Cristo e as coisas do psicodrama inconsciente. E o que é surpreendente é que a Françoise Dolto, ela não é preconceituosa com a fé e com a religiosidade. E um analista não pode ser mesmo, porque o que importa, seja imaginário e que vem para o campo simbólico, é o que passa na vida e na história de cada sujeito, né? Então, acho que é importante a gente também te ouvir como educador e como pesquisador da psicologia. É entender que o discurso sempre sempre virá carregado de muito conteúdo, e esse conteúdo ele tem um valor individual e que precisa ser dissecado dentro do contexto do indivíduo. Então,
a desconstituição de preconceitos, a desconstituição de posturas já pré-definidas é importantíssimo para a gente entender o outro e, ao mesmo tempo, se entender. Então, me parece que essa discussão entra muito com a ideia da Páscoa e do renascer, porque quando a gente se conhece, quando a gente se reconhece em si e no outro, a gente se renova, a gente evolui, e do ponto de vista pedagógico significa aprendizagem, né? Significa acúmulo, né? Significa evoluir do ponto de vista humano, do ponto de vista cognitivo. Então, Gaio, o que eu considero importante é literalmente isso, a gente poder desconstituir preconceitos e poder olhar para as questões de uma forma aberta, tentando tirar aquilo que é possível dentro dos seus contextos, né? Isso me parece que é importante. E aí eu te devolvo agora numa forma de pergunta, Gaio. Eu considero, por exemplo, mitos frágeis, por exemplo, a ressurreição, porque a ressurreição ela valora aquilo que degrada, que é o corpo, em detrimento àquele que seria o bem maior, que é a alma, que é o espírito. Então, me parece um grande equívoco. E desse mito que tu coloca da virgindade, ali me parece que existe decorrente disso um preconceito e uma espécie de violência com o feminino que é feito através da religião de forma muito acentuada. Como que a gente pode conciliar essas coisas e como que a gente pode avançar no sentido de deixar esses parâmetros menos opressores e mais libertadores, Gaia? Não, é perfeita essa tua leitura e, ao mesmo tempo que tu me questiona, tu já traz elementos que respondem a isso, né? E eu acho que o que importa é que a gente contextualize o que era do campo da cultura daquela época e esse fenômeno de ressurgir através do próprio corpo, eu acho que era, naquele momento, talvez importante para marcar e enfrentar o poder e fortalecer a fé que seria libertária. Claro que hoje não tem mais sentido, o próprio mito da mulher virgem também não tem, mas no campo estrutural, né, nesta coisa filogenética que passa para a cultura, a gente não pode negar que isso ainda exista. Né? Em cada cultura, do seu jeito, em cada interpretação do legado do Cristo. Por exemplo, outra coisa que eu sempre entendi como metafórica é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naquele momento parecia que o Cristo estava lavando as mãos, mas não. Ele estava dando a pontuação dele para que cada um pensasse. E hoje, por exemplo, o que é do Trump? O que é dos Estados Unidos? O que é nosso? O que é do povo que trabalha e que é explorado? Né, que a ótica neoliberal e do capitalismo selvagem segue calcada na exploração com a mais-valia. Então, acho que essas coisas são muito atuais e Jesus enfrentou muito bem o poder da época com a sua generosidade, com a sua humanidade. Ele também foi muito perseguido e o que eu coloco na coluna, que está aí em seguida para as pessoas lerem, é também que a gente tem que apostar nas inversões de perseguidores, né? Como foi o caso de Paulo de Tarso, que na estrada de Damasco deu uma virada e se tornou o grande divulgador do cristianismo. Eu acho que, em via de regra, o que a gente tem para oferecer por enquanto é isso, né, Alexandre? Que as pessoas possam aproveitar essa obra e ter uma feliz Páscoa. Outro recado que eu trouxe, quando a gente fala em perseguição, em Cristos, eu quero aproveitar algo que aconteceu nas últimas semanas, foi uma perseguição, né, à travesti Natasha, que é a nossa vereadora. Ela foi ameaçada de morte. Isso ilustra muito do que vem acontecendo na transfobia e nesses cristos que querem a liberdade, que são crucificados. Então, que a gente possa ressurgir com consciência, com firmeza, com democracia. Gaio, antes de encerrar e de passar a palavra para a gente finalizar, porque pontuando, né, nós estamos também renascendo e se refazendo aqui no Sul, né? Passamos pela Covid, passamos por uma enchente, então estamos nos reestruturando. Mas tem algo que eu não quero deixar passar, porque para mim é relevante e conversa com o que tu estás falando. Bom, nós temos uma figura, Jesus, uma figura que ele é um pacifista. A linguagem dele é o amor e a linguagem dele é a paz.
Gaio, tenta pelo menos assim, de forma breve, sem resolver tudo e sem nenhum interpretaço maior, como que a gente pode associar essa figura à arma, à violência, a literalmente o preconceito com o outro, porque nós temos campos religiosos que se utilizam da figura de Jesus, mas que impõem uma violência que não conversa em hipótese alguma com esse indivíduo. O que acontece? Aonde está essa incoerência? Como isso e como a gente pode pensar em reintegrar, em conseguir colocar um pouquinho da tolerância de se não der para amar, como dizia Chico Xavier, um ou outro, que pelo menos a gente consiga tolerar as diferenças, porque é a diferença que nos faz crescer. Como que a gente pode, Gaio, psicanaliticamente entender, elaborar e conseguir, quem sabe, dar vazão para que esses processos se diminuam ao longo do tempo histórico que a gente vive? Olha, eu apostaria que os movimentos, pegando a psicanálise em extensão, que eles peitem algo que é fundamental, que é o amor, né? E que é a pulsão de vida. E no campo individual, que cada indivíduo que é oprimido, que se liberte para ter uma vida mais plena, para melhor amar e melhor trabalhar, que são, digamos, os grandes objetivos da análise, como dizia Freud. E os perversos, para eles, é a lei, é a mobilização da democracia, a lei, sem anistia para golpistas e assassinos.